Cara de barro, eita amor, cara de barro, mas é gostoso, esse amor é bom demais, demais. Você não canta nada. Você é o único que não canta nada. É com essa música de Rick Renner que eu vou reagir ao teaser do trailer do novo filme da DC Studios, Cara de Barro. Roda a vinheta. Hi Brasil, Jimmy aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, seu Nerd Leprechaun, o Duende, o Goblin, o Duende Verde e Amarelo do YouTube. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Hoje nós vamos reagir ao trailer do Cara de Barro que saiu, trailer não, ao teaser. Bora lá, já deixa aquele like, deixa o comentário do que você achou do trailer, se você gostou, não gostou, se esse filme realmente ninguém pediu, se te surpreendeu o teaser. Bora lá? A gente tem aqui bem no início, né, já uma parada meio substância, né, essa cara toda enfaixada, né. Olha, tem uns efeitos interessantes, né? Me parece tudo efeito prático, né? Cara. Eu já assisti, tá, gente? Eu só tô assistindo de novo pra começar os comentários, tá? Cara de Barro, a tipografia sempre naquela coisa bem que eles estão optando por algo simples, né, dos logos, né? Lembra bastante o The Batman, né? Você vê nesse finalzinho aqui do teaser. Outro aqui. Ó. Cara de Barro. É um logo bem parecido com o The Batman. Eles estão optando por essa coisa simples em todos os filmes, né? De produções de super-herói, né? Eu me surpreendi bastante com o teaser, tá, gente? Do Cara de Barro. É um personagem que ele vem aparecendo em várias produções da DC ultimamente, né? Pra quem assistiu a série da animação da Arlequina, ele tá lá e ele ali é um tom cômico, bem comédia, e é um dos personagens que eu mais gosto, né? É bem engraçado de ver ele querendo atuar em toda missão vilanesca, né? Em toda crime que eles vão cometer, ele quer atuar de alguma forma, ele quer se entregar pro personagem, ele quer criar meio um storytelling ali. Tem uma hora que eu acho que ele tem que ser um mecânico, ou ele tem que ser um porteiro, ou um instalador de, se eu não me engano, acho que de rede de telefonia, tal, um cara da Vivo que vai instalar a internet pra você, e ele quer criar todo um personagem, é bem engraçado. Ele apareceu bem recente na animação também do Creature Commandos, né, da Criaturas Comando, e aqui, pelo que eu entendi, e pelas notícias que tinham saído, ele vai fazer parte do DCU, né? Mas aqui tá parecendo bem mais uma coisa pé no chão, né? Você vê no comecinho do teaser, ele tá com essa cara de psicopata, meio lembrando aqui, eu acho que de como ele era, né? Você vê que o teaser vai cortando pra ele na maca aqui do hospital, na cama, todo enfaixado, com a cara enfaixada, para cenas dele como um rosto normal, né? É ele se lembrando. Meu artista. Me lembrou bastante, gente, assistindo o teaser,
a esse filme recente da Demi Moore do Substância, tá? Eu acho que vai ser bem parecido, porque é um filme de orçamento baixo, 600 não, é 60 milhões, se eu não me engano, né? É um filme naquela pegada do filme do Coringa. Você vê que eles estão apostando em filme de vilão, é uma moda. A gente vai ter que encarar. Eu não sou tão fã assim dos filmes de vilões, tá? Calma aí que eu vou beber minha água. Eu não sou tão fã assim dos filmes de vilões, né? Como eu tava falando. Mas esse parece interessante. Eles estão flertando com uma coisa meio terror. E essa coisa do filme da Demi Moore, da Substância, né? E é um bom filme, né? Um filmão esse filme da Demi Moore. Eu assisti há pouco tempo e achei um bom filme. Fala com essa questão de você manter a beleza e não querer envelhecer, né? E aqui me parece que vai ter uma coisa dessa com a estética dele, bastante apelo, né? Que ele é um ator. E pelo que o teaser apresenta, é algo encomendado, né? Alguém mandou desfigurar o rosto dele, né? Alguém talvez do ramo mesmo, pra acabar com a carreira dele, né? Já não é um cara bonito que eles escolheram pra fazer, né? Aquele cara meio... Mas os efeitos me parece que não tem CGI, né? Tudo efeito prático mesmo. E essas cenas tão legais, né? Dele aqui com a boca, a boca derretendo, essa cena dos olhos, né? Você não vê o globo aqui na parte, ó, você quase não vê. Estão mandando bem legal na maquiagem, né? As cores, pessoal, a direção de arte, ela tá me lembrando bastante o The Batman, né? Você vê os tons de marrom, lembra até um pouquinho, forçando um pouco, o Batman Begins, ali da trilogia do Nolan. Ele lembra um pouco as cores também, essa utilização do sépia e do marrom, né? Você vê bastante. Mas me lembra bastante a direção de arte do The Batman e do Coringa, né? Eles me parecem ir pra uma coisa realista, e é estranho porque vai ser no DCU, né? Eu tô curioso para ver como depois o James Gunn vai equacionar e alinhar todas essas direções de artes e tons bem diferentes, né, de um filme para o outro. Não que eu acho que não tenha que ser assim. Para mim tem que ser assim. Eu sempre falei que a DC, ela tem o potencial de abordar vários gêneros, né? Você tem o drama de detetive, policial, que é o Batman. Você tem a parte mística com o Shazam, com o Doutor Destino, não, Senhor Destino, né? Você tem mitologia com a Mulher Maravilha e com o próprio Shazam também. Você tem ficção científica com o Superman, com o Caçador de Marte, o Ajax. Então você tem um monte de gêneros que você pode fazer. Você tem até um filme de luta que você pode fazer com o Pantera, o boxeador. Você pode assim ir para vários gêneros dentro do universo da DC. Se você quiser fazer nessa onda de filme de vilão, outro filme que ninguém pediu, imagina um do Mestre dos Esportes. Você fazer um filme de vilão dentro desses filmes de esportes, né, que a gente vê bastante, como a gente viu Ferrari, a gente viu... você tem o Fórmula 1, tem aquele filme Invictus, do futebol americano, você tem Space Jam, você tem vários filmes de esporte. Imagina se você quer fazer um do Mestre dos Esportes, que é um vilão da DC também, que ele tem uma cara meio de Jason, se eu não me engano. Agora eu tô esquecendo do visual dele, mas ele usa um uniforme meio de futebol americano, ele mistura assim. Imagina se você quiser fazer um filme assim, abordando esse meio de fisiculturismo, de performance, pressão por performance, e daí sair um vilão disso, dessa pressão,
no meio do futebol que você vê, muito dinheiro rolando. Eu não sei exatamente qual que é a background do mestre dos esportes, mas também seria nessa onda de fazer filme de vilão. Não duvido que eles encontrem um roteiro bom, como o James Gunn falou que esse filme aqui tem um roteiro muito bom, por isso que ele resolveu fazer, né? Você vê ainda que tem poucos elementos de uma fantasia, assim, um pouco mais, uma escala maior. Eles usam a sombra aqui, né? Você tem pro finalzinho do teaser, lá pros 40 segundos, você vê aquela massa, né? Que o cara de barro sempre faz com a mão, né? Então eles estão usando aqui outros recursos porque você talvez não tenha orçamento para efeito de CGI, né? De computação gráfica. Mas tá legal, pelo menos você sabe que ele vai ter e talvez ele se transforme num monstro, né? E ele evolua, provavelmente, talvez ele se passe antes do Critical Commandos, né? Esse filme, porque lá no Critical Commandos ele já tá monstruoso, né? Aqui talvez seja contando a história de como ele se tornou, a história de origem, talvez não é, né? Pelo que o teaser tá aqui. E como ele vai evoluir para aquele monstrão cara de barro mesmo, né? Você vê que é um filme que tem essa ideia de desfigurar e da importância da estética para o mundo de Hollywood, né? Que é bem a substância mesmo, né? O que você vai fazer para voltar a ser uma pessoa bonita, para manter sua. A galera na internet está falando que aqui ficou parecendo o Questão, né? Tem uma parte que ele estica toda o poder ali e fica com a cara do Questão. Dá pra ter um vislumbre mesmo aqui do que pode ser um filme do Questão, uma série, né? O efeito ali do sem rosto, né? Mas pelo menos o logo tem um efeitinho, né? Um efeitinho de derretendo. Você vê uma letra aqui quase com um pouquinho de serifa pra remeter a uma coisa mais... Tentando puxar uma coisa um pouco mais clássica mesmo, né? Somente nos cinemas em outubro, né? Outubro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O vermelho e o preto não tem como não lembrar de Batman. Se isso aqui tivesse anunciado dentro do universo do The Batman, como foi o Pinguim também, a série do Pinguim, não duvido que isso aqui talvez fosse dentro do universo do Matt Reeves, viu? Essa ideia, talvez. Porque combina muito também com o universo. Tô indo e voltando aqui, gente, pra gente conversar sobre o teaser, né? Tem essa parte aqui meio fantasma da ópera, né, pessoal? Não sei se vocês viram aqui. No segundo, na verdade, 17 aqui do teaser. Ele aparece com uma máscara, né? Tapando o rosto, meio... pra proteger, né? Tá bem fantasma da ópera, né? E você pode ver que deve ser uma das inspirações do cara que fez o roteiro e apresentou pro James Gunn. Tem essa inspiração do Fantasma da Ópera, que era também um cara, pra quem lembra da história do Fantasma da Ópera, né? Era um cara que ficava nos bastidores ali da ópera, do teatro. Um gênio também deformado, por isso que ele usava aquela máscara clássica, né? Eu cheguei a ver peças na escola de teatro ensaiadas com a obra do Fantasma da Ópera, né? E ele também era um cara deformado, mas gênio, que tinha medo dessa aceitação pela deformidade dele, né? Eu lembro que acho que era, se eu não me engano, ele era músico, arquiteto e meio mágico também, né? De disfarce e ilusão, por isso que ele conseguia se esconder bem. Chamavam ele de Fantasma da Ópera, né? Ele se apaixona pela uma das moças do teatro. Eu não me recordo muito bem da história, mas você percebe aqui que deve ser uma das inspirações, né? Eles não usam essa máscara nele aqui à toa. E combina bastante com o personagem do cara de barro, né? A deformidade, o fato dele ser um ator que quer reconhecimento, né? E vai buscar essa espécie de tratamento alternativo para conseguir talvez mais beleza. Então acho que o Fantasma da Ópera tem tudo a ver com a essência aqui também do cara de barro, né? De arte, de performance, de estética,
para você ser artista, né? E dessa decepção e o preconceito, às vezes, com a sua imagem nessa área artística deve ser muito forte, então o isolamento, a raiva, o ressentimento acumulado vai gerando tanto no personagem do Fantasma da Ópera, quanto aqui pode gerar esse vilão, né? Que pode surgir desse teaser, que é a origem dele. Mas eu me impressionei, eu achei bem legal o teaser, né? Do Cara de Barro. Tem uma outra produção recente da DC, que eu lembro que é aquela animação que saiu pela Amazon Prime, pela Amazon Studios e tal, que é a produção que o Matt Reeves eu acho que está sendo produtor junto com o J.J. Abrams, se eu não me engano, que é a Cruzado Encapuzado. O segundo episódio é sobre o Cara de Barro, é um episódio bem legal, mostra ele ali dentro dos estúdios em meio Hollywood, né, como ele quer se vingar de todos que achavam que ele nunca ia conseguir um papel porque ele era um ator feio, né? Então, não é bem... Eu achei ele aqui, esse ator escolhido pro papel, ele não é lindo, mas também não é horroroso. Mas talvez isso seja um dilema. Vocês acham que pode ser um dilema? Que ele tente usar essa substância para ficar mais bonito, porque não consegue muitos papéis? Talvez isso seja também aqui um dilema do Cara de Barro, né? E é bem legal, porque o episódio dessa animação, como se passa dentro dos estúdios, você consegue ver ele lutando com o Batman com espadas, né? Tá dentro de um estúdio, então ali tem um monte de objetos cenográficos, né? Você tem espada, você tem cortina de teatro, então você consegue ver o Batman nesse cenário agindo de outras maneiras para descobrir quem que é ele, né? Quem que é a figura do ator do Cara de Barro, porque no meio do episódio ele descobre que é uma pessoa que tem acesso aos estúdios, né? Como é um ex-ator demitido e tal. E aqui me parece que vai estar bem próximo disso também. Tem um episódio que o pessoal sempre fala muito, que é o episódio da Animated Series, né? Que é um episódio muito bom do Cara de Barro, dele surtando. E ele tem esse poder de metamorfose, né? Dele se transformar em quem ele quiser. Você vê que não tem isso aqui no trailer, né? Na animação do Cruzado Encapuzado você tem isso. Na Animated Series você tem. E no Critical Commandos você tem também. Além da animação da Arlequina, né? É um poder que é bem legal, mas é difícil de você ver no cinema, né? Porque você precisa de... Imagina se ele quiser se transformar rapidamente num Brad Pitt ou em um ator famoso de Hollywood. Você vai ter que ter o ator, contratar um ator para fazer uma participação especial, né? Então é difícil, né, esse poder de metamorfose, né? Ou você só pode fazer com que ele se transforme em personagens que já estão no filme, né? Em atores que já estão lá, num personagem de Batman ou num policial que já faz parte do elenco, que é um ator. É um poder que é limitado para o cinema, né? E a computação gráfica eu acho que não dá conta disso. Mas é um poder bem legal que é bem explorado em todas essas produções que eu falei, né? Eu me empolguei, gente. Eu tô animado. Ele tem essa pegada meio filme de terror, né? E da substância, como eu falei. E eu acho que pode ter isso dele não ser tão bonito e querer melhorar o rosto para conseguir mais trabalhos em Hollywood, fazer um sucesso, né? Essa parte do rosto dele derretendo tá bem legal, né? Ó, essa parte aqui, ó, ele correndo, marrom, a Gotham meio saindo fumaça do chão, assim, bem Gotham City mesmo. E aqui dá pra ter uma ideia do que talvez seja a ideia do James Gunn pra Gotham, né? Eu acho que esse uniforme ficaria ótimo pro Batman, né, gente? Que inclusive é bem parecido com o uniforme do Cruzado Encapuzado, né? A animação. Eu acho que esse uniforme é assim. Talvez você pode escurecer um pouquinho esse cinza, colocar uma cueca e tal. O do Cruzado Encapuzado ele tem cueca por cima da calça, né? Combinaria com o Superman do David Coreldraw. E eu não queria ver nada azul, né? Principalmente sou anti o Batman azul. Não acho que não fica legal. E esse filme, mesmo pra quem falou que acha que ninguém pediu, mas
o antigo CEO lá, o David Zaslav, já tinha dito que ele queria mais filmes como o Coringa, né? De baixíssimo orçamento que desse bastante resultado. Esse filme tá com uma cara que vai ser assim, gente, que ele vai ser um filme que vai dar um resultado, e mesmo só com 60 milhões de orçamento, né? É um tom totalmente diferente, né, do Superman. Você vê que não tem nada a ver, tá muito mais próximo mesmo do Coringa e do The Batman, né? Gotham Police. Bem cara de barro Begins, né? Eu achei. Eu lembro que ele meio que morre no Creature Commandos, né? Eu sinto que o James Gunn talvez cague pra algumas coisas que ele fez em outras produções com o mesmo personagem, né? Não me parece que vai ser uma pessoa tão apegada assim a... Isso é meio ruim, tá? Eu criticava isso no Zack Snyder, de o que aconteceu num filme não ser considerado em outro, tá? Nessa coesão do universo compartilhado. E eu também vou criticar se isso acontecer com o filme com o universo do DCU do James Gunn, né? No comando. Porque ele já fez uma aparição, né? Então, mesmo aqui sendo um filme de origem, ele já apareceu em Creature Commandos, que é parte do DCU, do universo, né? Mas eu curti, pessoal. É um personagem que ele consegue ser trabalhado de várias maneiras. Você vê que ele tá diferente, tanto no Cruzado Encapuzado, quanto na animação da Arlequina, quanto na própria Criaturas Comando. Ele tem várias maneiras de que você pode trabalhar o personagem. Talvez o meu preferido desses todos seja na animação da Arlequina mesmo, por causa do... Até que ele é muito engraçado de ver o Cara de Barro na animação da Arlequina, né? E também ela é maior de 18, então não tem filtro. É fácil a gente gostar do Cara de Barro nessa animação. Mas ele no Cruzado Encapuzado, ele tá bem legal também. Até porque essa animação é meio de época, né? Eles ainda usam um chapeuzinho e tal, meio anos 40, anos 30, né? Só que ali ele não é fantástico, ele não é monstruoso, ele é só mais deformado, mas ele tem essa capacidade de se transformar em outras pessoas, né? Mas é um filme aqui com um cara que pode ser indicado para um Oscar, esse filme do Cara de Barro. Eu fiquei empolgado mesmo, sendo um filme que talvez para essa primeira etapa do DCU não fosse tão prioridade assim para ser feito, mas o James Gunn curtiu o roteiro e quer fazer, né, gente? E essa primeira fase é deuses e monstros, né? Então, o Cara de Barro não deixa de ser um monstro. Um monstrão. O que vocês acharam do teaser, pessoal? Gostaram? Ficaram empolgados para assistir? Ainda acham que não precisava desse filme? Faz um comentário aí, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com seu amigo também que é fã da DC. Jimmy, fui!